E aí? Bom, sejam muito bem-vindos, esse é mais um episódio do Bom Podcast e esse vai ser o episódio. Estou aqui, a convidada de hoje é Dandara Elias, ela é empresária, cientista político, quase biomédica e você vai saber o empoderamento todo que essa mulher traz para a sociedade. Muito bem-vinda, Dandara. Obrigada. Que bom que você está aqui. Estou tentando feliz. agendar com você, tem 8 anos. Mentira. Como você tá? Estou bem, estou feliz, empolgada de estar aqui começando 2025. Primeira fala Missão. pública aqui em 2025, então tá abrindo E o tinha que ano, ser hein? logo no bom. Tinha que ser no bom, né? Eu já vou chegar de voadora te perguntando se tudo black é power. Uai, claro que é. Só não é o que ainda não descobriu o que é. Mas mesmo assim, esse já é. A partir de hoje vai descobrir, né? Isso. Dandara, nos apresente pro público do Bom quem de fato é a Dandara Elias. Nossa, é uma pergunta filosófica, terapêutica. Filosófica, empreendedora, tudo. Então, Dandara Elias é uma empresária de um grupo de empresas chamado Todo Black é Power, que é composto por um salão de beleza especializado em cabelos crespos e cacheados, uma escola profissionalizante para os cursos da área da estética e também de gestão de negócios, com mentorias também, né? E os cosméticos também, nós temos a nossa própria linha de cosméticos direcionada para o público afro também. Isso é um pouquinho do meu trabalho. Dandara Elias não é mais uma menina, apesar da cutis, uma mulher. Agora já tem que acostumar a me falar, né, que eu sou uma mulher. Mas uma mulher que descobriu que é possível fazer o impossível e tem muitos sonhos, muita fé e acredita que é possível mudar o mundo. Sempre foi o meu sonho. Mudar o mundo. Quando eu escolhi a faculdade lá de Ciências Políticas, é porque eu queria mudar o mundo e à época eu achava que era o único caminho, era com conhecimento político, né? E aí eu fiz na UFMG esse curso de Ciências do Estado, que é o nome, e aprendi muito lá sobre isso, só que os caminhos me levaram até eu me tornar empresária da área da beleza, uma coisa que eu nunca sonhei na minha vida, nem imaginei que seria possível, apesar que porque eu não tinha autoestima também, né? Então, Como que é para os seus pais ter uma filha numa faculdade federal? olha, seria melhor perguntar pra eles, mas você sabe que nunca foi uma escolha pra mim. Eu tô te perguntando porque qual que é a profissão dos seus pais? Ou era na época? A minha mãe era empregada doméstica, né? Hoje ela é só do lar. E meu pai, servidor público e serralheiro, né? Porque não tem que ser Július, né? Pra justamente sustentar isso. uma Como família que é para um preta. serralheiro, uma empregada doméstica, ter uma filha numa universidade federal? Então, uma coisa muito interessante, tanto eu como para minha irmã, a gente nunca escolheu fazer faculdade. Os nossos pais se sacrificaram a vida inteira para que a gente pudesse fazer faculdade. Então, era só uma questão da gente escolher qual curso faria. E, à época, também não existia a menor possibilidade de ser uma escola, uma faculdade privada, porque não tinha, acho que não tinha ProUni, não tinha nada disso, assim. Tanto que eu nunca fiz Enem, eu fui fazer agora para ver como é que era a prova. Porque na época o Enem só servia para as faculdades públicas, para as faculdades particulares, e não tinha a menor condição de eu fazer uma faculdade que não fosse pública. Então, era uma certeza, assim. É muito engraçado falar isso, mas tipo assim, pode parecer até, nossa, mas que pressão, mas ao mesmo tempo deu muito direcionamento na vida, porque apesar a minha mãe não teve estudo, nem meu pai, assim, minha mãe, acho que ela teve o equivalente à 4ª série, porque ela estudou no que se chamava Mobral, não sei se você conhece, que misturava adulto e criança para alfabetizar. É uma mulher extremamente inteligente e culta, mas de ensino formal, é essa educação que ela tem. E o meu pai, o que é equivalente à 8ª série de hoje, né? Mas eles sempre tiveram a certeza de que a gente iria estudar, assim, eles fizeram de tudo, assim, de tudo mesmo para que a gente tivesse acesso a isso. E aí eu acredito que deve ser uma realização maravilhosa, né, de poder ver assim, nossa, minhas filhas estudaram, as minhas filhas puderam fazer escolhas que não foram possíveis pra gente. Você é uma mulher internacional, né? Como que foi a experiência de viajar pra África? Ai, eu tava te falando até antes da gente começar a gravar aqui um pouquinho. É difícil pôr em palavras, assim, a sensação. Primeiro, todo mundo, você que tá assistindo aí, vá à África.
A sensação de voltar para casa é algo inexplicável. O primeiro ponto é esse, assim. E eu tô falando de um lugar de uma pessoa que não tinha letramento racial, que não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, mesmo históricos. Eu achava que a nossa história começava na escravidão. Que era o que a gente aprendia, né? Mas essa sensação de voltar para casa é a primeira, que é muito difícil explicar. E 10 de 10 pessoas negras que eu converso, que tiveram a oportunidade de ir para algum país do continente africano, relatam essa mesma sensação espiritual, física, inexplicável. Uma mana diferente. Você não se sente visitando outro país, você se sente, sabe, chegando em casa, é muito louco. E tudo que eu vivi lá me causou um impacto muito grande ao retornar para o Brasil, porque a transformação que eu passei lá, eu não conseguia disfarçar. Então, eu voltei sentindo que eu não me encaixava na minha vida, que tudo estava meio fora do lugar. Era como se eu tivesse descoberto o meu tamanho e tava tentando me encolher muito aqui, então, tipo, não conseguia. E aí foi, inclusive, um período muito doloroso, porque não tem como você se expandir sem acabar tendo consequências, efeitos colaterais e acabar machucando pessoas que estavam muito próximas de você. Mas o que você foi fazer lá na África? Eu fui aprender inglês. Eu fui pra África do Sul para aprender inglês, que as pessoas não entendem isso. Mas sim, gente, a África do Sul, ela tem 11 línguas oficiais, de várias etnias diferentes que tem no país da África do Sul, e aí entre elas a língua que se fala é o inglês. Então eu fui à África do Sul para aprender inglês. Tudo que eu sei veio dessa experiência. E recomendo, é muito mais rápido pra gente aprender no intercâmbio, assim. Aí você voltou meio que assim, você foi de cabelo liso e já voltou com cabelo black, é isso? Mais ou menos. O que acontece? Eu alisava o cabelo, né? Queimava o cabelo, prancha, escova, 50 pretinha mil padrão, graus. Assim, encolhida, cabelo alisado e tal. Tentando o seu lugar na sociedade. Assim, eu queria só ser aceita, não era, tipo, me destacar. Eu sabia que eu tinha que ser 3 vezes melhor pra ser aceita, não pra me destacar e ser reconhecida como a melhor. E a estética também vem disso, né? Então, alisava aquele cabelo, aquela coisa toda. E eu fui pra lá, só que eu cheguei a pegar lá 43 graus. Era muito, muito, muito quente. Muito quente. E eu não conseguia manter a escova. Então, eu comecei a lavar o cabelo e dar uma amassada. Então, ele mesmo, ainda com a química, ele já dava uma curvatura. E aí, teve um dia que foi muito marcante. Que eu fui pra uma boate. E aí, eu tava no banheiro, assim, me arrumando. E a mulher chegou e perguntou: "It is your real hair?" Esse é seu cabelo de verdade? E eu não entendi a pergunta, mas falei, sim, é. E ela perguntou se ela podia pegar. Eu falei, pode. E ela fez isso aqui. E eu... Assustou. E eu saí indignada, né? Eu falei, gente, a mulher acabou de puxar meu cabelo. Mas como assim? Eu expliquei. E até que uma das minhas amigas falaram assim, não, Dandara, é porque ela achou o seu cabelo tão lindo que ela achou que era uma peruca, por isso que ela pediu pra pegar. Quando ela falou que ela queria pegar, eu achei que ela queria fazer isso, né? E ela queria ter certeza que aquela textura nascia de mim, de tão lindo, que não parecia natural. E aquilo eu falei, gente, peraí, deixa eu entender. Eu saio de um lugar onde eu já ouvi todos os apelidos, todas as brincadeirinhas possíveis sobre o meu cabelo, pra eu chegar num lugar em que ele parece bonito demais pra ser de verdade. O que tá acontecendo? Isso daí já... A mente. E aí, junto a diversas outras experiências da postura das pessoas, eu reparei como os negros brasileiros que eu encontrei, todos eles tinham uma postura que os personagens devem sofrer pra consertar, que é esse ombro aqui mais pra dentro, mais que aí protuso. E que eu fui entendendo com outros cursos, assim, que isso é um efeito do racismo também, que a pessoa vai, né? Opressão. Exatamente. A dificuldade que até hoje eu tenho, né, assim, de me colocar com essa postura como um personal, estaria orgulhoso que eu estivesse aqui agora. E junto a isso, a postura, como as pessoas falavam, como que eu não parecia atrevida, ou as pessoas não pareciam atrevidas de conversar uma olhando no olho. E aqui, enquanto eu estava no Brasil, toda vez que eu conversava com alguém que eu olhava no olho, eu era, nossa, mas que neguinha atrevida, olha, como é que ela ousa olhar para mim dessa forma? Então, isso tudo foi causando transformações. E teve uma outra coisa que eu acho também que
que foi muito forte, que foi o seguinte. Quando eu fui à África do Sul, eu sabia que era um país que teve o regime de apartheid. Não sei se todo mundo sabe o que é, então, explicando rapidamente, é um regime legal onde houve a separação de pessoas negras e brancas, tipo, lugar. Então, por exemplo, essa cadeira é a cadeira de branco, essa cadeira de negro. O transporte era assim, até bebedouros eram assim. Então, eu fui preparada para encontrar um país muito racista, onde eu sofreria muito preconceito. Eu fui preparada para isso, tendo esse conhecimento. E aí, quando chegou lá, a gente foi em um local que é conhecido como um bar de branco. Porque lá hoje não existe mais o regime de apartheid, mas culturalmente ainda se conservam essa questão. Tem o lugar que é de branco e o lugar que é de preto. Não tem mais a placa falando white only, mas tem de conhecimento que ainda é assim. E aí a gente foi para uma boate, que era um lugar de branco, né, na África do Sul, culturalmente. E quando você chega realmente, as pessoas são brancas mesmo. E quando a gente fala branco, não é o branco brasileiro, né? Olho claro, cabelo. Isso. E aí eu fui muito tensa, que eu falei, meu Deus, como é que será que eles vão me tratar? Será que eles vão tacar uma... Eu lembro que tinha mesas de sinuca, coisas de bilhar, né? Eu falei, será que eles vão tacar uma bola em mim? Vão cuspir, vão me xingar? O que é? E aí eu fiquei muito tensa e a primeira coisa que eu reparei, eu falei, uai, engraçado. Eles me tratam do mesmo jeito que eu sou tratada. Ah, tá tranquilo. Eu tava com medo à toa, então tá de boa. E aí no dia seguinte a gente foi pra um outro bar, era pubzinhos, né? Um pubzinho que era um lugar conhecido como um lugar de negro. E ao chegar lá, eu fui e tive uma outra sensação, que é a sensação de quando eu estava entre a minha família, quando eu estava no Bar do Cacá, aqui em Belo Horizonte, para quem conhece. E eu falei, caramba, então não é que eles não foram racistas comigo lá no bar de branco. É que eles me trataram exatamente como eu estou acostumada a ser tratada no Brasil. E como eu vivo em ambientes majoritariamente brancos, a escola, a faculdade, é um jeito que eu estou acostumada a ser tratada, mas não que isso seja normal. Porque quando eu estive ali no outro ambiente, eu consegui notar a diferença e linkar aqui com o Brasil. E aí me veio o primeiro estalo, que eu falei assim, peraí, então quer dizer que não é que aqui não tem esse racismo, mas muito pelo contrário, é que de onde eu venho, eu já estou tão acostumada com isso, sem nunca ter havido um apartheid, mas ao mesmo tempo eu falei, poxa, é mesmo. Lá em Belo Horizonte, bom demais, eu sei exatamente, dependendo do bairro que a pessoa me fala, que é o bar ou a boate, eu sei se é uma boate de branco ou de negro. Dependendo do bairro, a casa, eu sei que bairro que é um bairro de branco ou de negro, a escola, se é uma escola de branco ou de negro, não tem plaquinha nenhuma, mas assim, a gente já tem isso, e eu falei, aí foi mais uma, né, eu falei, meu Deus, então, era tudo sobre isso, então várias questões que eu tinha como individuais, não eram individuais, sabe? Não era quando alguém falava, Dandara, você é feia, ai, que esse cabelo, não era uma questão pessoal, era tipo, mais uma questão do racismo ali. E aí, ter acesso a tudo isso, e você voltar, não tem como você voltar do mesmo jeito, a sensação é que nada se encaixava, eu não me encaixava, e eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar tudo. E aí começou e nasce o todo Black Power depois disso, né? Mas como que você lidou com a situação de eu conheço pretos sem dinheiro e aqui eu tô no meio de pretos com dinheiro? Isso abriu a sua mente? Isso deu mais uma bugada? Eu não sabia que era possível. Olha, gente, a gente tá falando foi em 2012. Então tem exatamente 13 anos. Há 13 anos atrás, eu não sabia que era possível existir pretos ricos. Eu conhecia o quê? Thaís Araújo, era a maior referência, assim, que eu tinha. Eu acho que na época não tinha nem tanto Lázaro Ramos tão forte. E aí eu ver tanta gente preta, com aquela postura, com aquelas roupas, assim, foi eu acho que, sabe essa sensação que o pessoal teve vendo o filme de Wakanda? Eu acho que eu tive lá. Sabe, de tipo, uau, peraí, é possível. E aqueles carros maravilhosos. E eu sei que pode parecer até fútil, não, Dandara, você tá falando que é tudo isso sobre dinheiro?
Gente, eu gosto muito de dinheiro, deixando claro que eu gosto de dinheiro, eu acho que é necessário, sobretudo quando o dinheiro foi, aliás, a ausência dele foi a fonte de tanta dor, não só pra gente, mas pra, quando, né, contei aqui dos meus pais, nem chega aí aos meus avós, mas, né, e eu sei que conversando com você, a sua história não vai ser muito diferente disso. Então, eu gosto muito, eu acho que é uma ferramenta muito importante pra gente transformar a nossa vida e a dos outros, né? Mas aquilo não era possível, então... Sabe aquela coisa que você tem que saber que existe pra você desejar? Você não vai desejar nada que você nem sabe que existe, então você tem que saber que é possível, né? Então, esse primeiro, assim, de... Nossa, gente, é possível então ser preto, ter dinheiro? Que doideira que é essa? E parece tão bobo falando agora, mas, gente, era uma menina ali de 21 anos, descobrindo isso, assim, pela primeira vez. Eu não consegui associar essa questão, e fez muita diferença para eu poder sonhar as minhas questões, assim, quando eu retornei para o Brasil, sonhar a vida que eu queria. Aí eu já conheci um outro estilo de vida que eu falei, poxa, eu quero assim, sabe? Eu quero dirigir um carro bacana, eu quero ter uma casa bacana. E aqui, de fato, ela chegou aqui com um carro bacana, tá? De fato foi. E aí, sabe, essas coisas eu acho que são importantes. Sobretudo, tem uma outra questão que no Brasil não nos blinda, mas nos protege de muita coisa. As questões materiais, a gente sabe muito bem. Por exemplo... Você é o que você tem. Mais do que você é o que você tem. Eu acho que para nós que somos negros, eu lembro, por exemplo, em 2016, 17, eu comecei a usar Apple Watch, foi até a minha irmã que me deu. Porque quando eu sentia que quando eu ia para as reuniões, assim, e tudo mais, eu gastava tanto tempo provando para a pessoa primeiro o que eu era, o conhecimento que eu tinha, o acesso que eu tinha, que na hora que chegava na hora de eu falar o que eu tinha ido para falar, eu já estava tão exausta, sabe? E aí eu descobri que existem certos símbolos, e aí tem um antropólogo maravilhoso, eu já também vou indicar aqui, Michel Alcoforado. Ele trabalha a antropologia do consumo e mostra os símbolos da aristocracia e como que eles comunicam, o que eles passam. Então eu comecei a usar o Apple Watch mais do que porque eu gostava, porque eu sentia e era notório que o dia que eu chegava na reunião com o Apple Watch, que era uma coisa que nem todo mundo conhecia, era meio que de um grupo mesmo de empresários assim, eles batiam o olho no meu relógio, olhavam pra mim e a conversa já fluía, era tipo, opa, então peraí, ela já conhece alguma coisa assim, tipo, tá, ela pode estar aqui. E isso era pra economizar energia, mesmo assim, porque, gente, é muito exaustivo você ter que todo dia, e ao invés de só fazer o seu trabalho, você tem que primeiro convencer a pessoa que você sabe fazer o que você sabe? Você não pode só chegar e falar o que você precisa falar, ou enfim. Então, tem esse fator no Brasil, eu acho que a gente utiliza, e eu acho que as letras de música, de funk, principalmente, eles falam muito disso, e de rap também, né? Fala muito dessa questão de usar os bens materiais tentando se blindar de uma violência, né? Nem sempre policial, nem sempre... Mas ela sempre existe. E é diferente, assim, sabe? De quando... Lógico que não blinda de tudo, mas evita. E nem todo dia a gente tá pra ficar respondendo os outros, né? Tem dia que você só olha assim e fala, meu Deus, quanto vai? Eu falo que eu mando mensagem pro advogado e falo, compensa mesmo manter o réu primário? Tem certeza? Porque hoje tá difícil. Então, eu acho que é dessa forma. Pós-viagem da África, você já voltou, então, com uma mente aberta, que é possível preto ter dinheiro. Mas como que foi essa transição de, opa, peraí, não quero mais exercer aquilo que eu me formei, vou empreender? É louco. Foi... Primeiro, porque imagina que eu fui sozinha. Então, tipo assim, eu fui uma pessoa e voltei outra. Ponto. Imagina essa experiência na minha casa, com os meus amigos e tudo. Aquele baque de, tipo, todo mundo... Eu lembro da minha mãe falar comigo, eu não tô te reconhecendo. Eu falei, eu também não. Eu também não sei. Deixa eu descobrir aqui o que tá acontecendo. E foi uma decisão dolorosa. Eu lembro de chorar muito. Na época, eu tinha um professor que ele queria muito que eu fosse trabalhar na cidade administrativa, na secretaria
responsável pela região metropolitana, porque eu sempre fui muito ligada ao desenvolvimento da região metropolitana. Quando eu estagiei na Câmara Municipal, eu trabalhei, ficava responsável pela frente metropolitana e tudo mais, e fiz muitas pesquisas com eles nesse sentido, e ele porque queria que eu fosse para a cidade administrativa, e era, assim, a oportunidade que todo mundo queria, né, assim, como professor te convidasse para aquilo. E eu assim, meu Deus, mas por que isso me encheria os olhos ontem, sabe? Por que hoje já não tá? E aquela dúvida. E eu sabia que não era possível eu manter as duas coisas. Eu não sabia o que eu ia fazer, pra falar a verdade. Falei, irmão, parece até uma coisa meio espiritual. Porque eu não sabia. Eu comecei empreendendo. Quando eu passei pela minha transição capilar, que eu voltei da África do Sul, eu comecei fazendo camisetas falando coisas que eu queria gritar. Então, por exemplo, eu escrevi "Eu amo meu cabelo" na camiseta. Eu escrevi "O black nasce na alma e só vai para a cabeça quando a ideia é forte". Porque eu andava na rua, volta lá, a gente tá falando de 2012, eu andava na rua com aquele cabelo em transição, cabelo black, e as pessoas olhavam assim. Que cabelo feio. E aí eu ouvia coisas assim: você não vai alisar mais? Você tá sem dinheiro? Quer uma ajudinha? Você tá sem dinheiro, mas como você vai trabalhar com esse cabelo assim? Eu ouvia essas coisas. E aí, quando eu tava com a camiseta, a pessoa olhava pro meu cabelo e falava... "Ah!" E aí ela olhava, tá escrito "Eu amo meu cabelo", a pessoa bugava. Tipo, como assim ela ama o cabelo? E aí, aquilo de alguma... Eu acho que eu gosto de ser provocada, sabe? Que aquilo me deixava mais assim, eu esticava mais o pescoço. E aí nasceu assim o Todo Black é Power. Aí eu fiz 10 camisetas. Que nome maravilhoso. Pois é, eu lembro que eu tava em dúvida em vários, assim, e Todo Black é Power. Eu falei, não, vai ser Todo Black é Power. E aí eu tinha R$200 no cartão real, era real, universitário. Era R$200 de limite que eles davam, então não tinha R$200, era R$200 de limite. E eu fiz 10 camisetas. E aí que vem o que ninguém ensina. Que eu acho que você é empreendedor, você pode se tornar administrador, mas empreendedor você é ou não é. Eu fiz 10 camisetas e falei, não, mas eu não vou falar que eu estou vendendo camiseta. Fui montei a página, Todo Black é Power, e comecei a mandar mensagem para todas as pessoas. Oi, tudo bem? Eu acabei de montar uma grife. E tal, de empoderamento negro e tal. E aí, assim que começou. Então, cerca de 1 ano depois, eu fiquei muito conhecida na internet, na época Facebook e tal, pela transição, porque tinha pouca gente passando, e aí as pessoas ficavam o dia todo me perguntando, mas como é que você faz? O que você passa? O que é isso? Porque eu fui em vários espaços para tentar cuidar do meu cabelo. Só que todo lugar que eu ia, falava assim, mas não existe isso. Você não pode deixar de relaxar seu cabelo. Não tem como. É que você vai trabalhar? Não, tem que relaxar sua raiz. Eu falei, você não vai conseguir emprego. E eu, gente, não. E aí eu falei, então deixa que eu vou descobrir sozinho. Então eu comecei a pesquisar por conta própria a forma de cuidar do meu cabelo e tudo mais. E fui criando o meu método, né? Só que eu não sabia que eu estava criando meu método. Eu estava aprendendo a cuidar do meu cabelo. E aí as pessoas começavam a me mandar mensagem perguntando, mas como é que faz? O que você passa? E aí teve um dia que tinha muita mensagem assim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho como ficar respondendo todo mundo aqui. Eu tenho que trabalhar. Aí veio aquele outro estado, mas e se isso for meu trabalho? Eu, opa, bora lá. E aí foi quando eu montei um instituto Todo Black é Power, que é o espaço de beleza e tudo mais. E aí eu fui aprender a cuidar de outras curvaturas de cabelos afros, e que foi um sucesso de primeira, assim, né? Já lá em dezembro de 2015, foi quando a gente abriu. E aí foi um sucesso, e dele veio a necessidade de profissionalizar outros profissionais para trabalharem comigo. Aí eu criei a escola. Aí veio a necessidade de eu ter mais controle da forma que os cosméticos eram fabricados, porque eu via que tinha muita picaretagem no mercado. E eu falei, não, então vou criar a minha própria linha. E aí foi assim, sabe? Não foi uma coisa... Eu nunca sonhei assim, um dia eu quero ter um salão de beleza, eu quero ser uma empresária da estética. Não foi uma coisa meio que a pedido, sabe? By popular demand. O que é esse tal de transição capilar? É apenas tirar a química? A transição capilar é quando a gente para de alisar o cabelo para conhecer a real textura do cabelo. Então não precisa raspar o cabelo na zero. Não.
Ficar careca pra deixar crescer. Não precisa. Se eu fosse fazer hoje, eu faria assim. Eu acho que é menos doloroso. Assim, eu demorei 1 ano e meio pra cortar meu cabelo todo. Porque quando você começa a transição capilar, você vai lidar com 2 texturas. A textura que tá com química e a textura do seu cabelo mesmo. E a grande maioria das pessoas que até hoje a gente atende no Todo Black Power, não tem a menor noção de como é o cabelo. Elas acham que o cabelo é de uma forma. E assim, quando a gente vai ver, não é, tem nada a ver com aquilo. E até eu lembro que quando eu passei pela transição, olha como isso é. Eu lembro que eu achava que o meu cabelo, quando estivesse de um tamanho como esse, ele iria arranhar o meu rosto. Esse era o meu pensamento. Por que eu pensava isso? Porque eu sempre ouvi cabelo áspero, cabelo duro, cabelo ruim, cabelo de bombril. Eu falei assim, não, então, isso é uma coisa que machuca, né? Então, eu estava me preparando para ter um cabelo grande, mas já imaginando que ele machucaria a minha pele. Olha que loucura, né? E aí, quando meu cabelo foi crescendo, que eu fui pegar, eu falei, gente, mas é tão macio, mas a textura é tão gostosa, tipo... E aí eu falei, meu Deus, mentiram pra mim a vida toda sobre uma coisa que é do meu corpo, que era só eu levantar a mão e pegar. Sobre o que mais não conseguiram mentir pra mim, então. Já que, tipo, eles estão aqui me convencendo de uma coisa que era só eu levantar a mão, encostar e ver que era mentira. Olha, né, o poder que essa questão tem sobre a gente. Então, a transição é esse movimento físico de você deixar de fazer procedimentos químicos no cabelo e conhecer o próprio cabelo da aspecto natural. O que não se fala da transição é que um período psicológico muito forte, muito pesado. Por quê? Um dos maiores medos das pessoas brasileiras é o cabelo, né? Você deve ter lembranças de saber que crianças nasceram e que uma das primeiras comentários que você vê, como é que é o cabelo? Como que é o cabelo? É uma das maiores preocupações das pessoas. E aí, quando a pessoa passa pela transição capilar, ela tá entrando num processo que ela vai diariamente encarar os maiores demônios que foram incluídos na sua personalidade, os maiores medos quanto ao cabelo, ver aquela curvatura, não saber o que tá vindo, meu Deus, o que vão achar de mim se eu sair com esse cabelo, sabe essas coisas todas? Então não é um período fácil, mas é um período de transformação maravilhoso. Eu, assim, recomendo para todo mundo, mas eu acho que todo mundo tem que saber exatamente o momento de fazer e se vai fazer com acompanhamento correto para não fazer bobagem, se arrepender, gastar muito mais tempo e dinheiro do que realmente precisa, sabe? Mas é fundamental que tanto os profissionais que trabalham com isso, tanto as pessoas que vão passar por isso, entendam que é um período de transição psicológica muito grande, que a pessoa fica mais sensível porque ela vai lidar com muita coisa. Até porque eu já lidei com questões assim, Filemon, de cliente chegar e falar assim, nossa, meu marido falou que se eu não alisar o cabelo, ele vai terminar o meu casamento. E pra mim é impensável uma coisa dessa. Tipo assim, como que né? Imagina se essa pessoa ficasse doente e precisasse cortar o cabelo, né? Por exemplo, como que agiria? E de coisas assim, já chegou pra mim pessoas que tiveram o cabelo alisado com 3 meses de idade. Ou seja, o pavor dos cuidadores dessa criança entre causar uma doença por usar uma química extremamente forte no couro cabeludo, extremamente sensível de um recém-nascido de 3 meses, parecia muito menor do que o risco daquela pessoa ter um cabelo crespo. Então, isso é uma coisa muito forte que a gente vê no Brasil e que, quando a gente fala de cabelo, as pessoas acham que a gente tá falando de moda, no sentido fútil, como se fosse um chapéu, tira e coloca. A gente não fala que é sobre identidade, que é sobre quando eu permito que você faça a escolha de como você vai usar seu cabelo, se é liso, se é crespo, o que é, mas que você realmente se sinta seguro para fazer essas opções e não porque, será que eu vou perder meu emprego se eu utilizar a transição? Hoje é bem menos, mas no início eu ouvia muito isso, assim, não me deixam usar trança no meu trabalho, eu não posso usar o cabelo crespo. E isso, hoje bem menos, porque hoje você já consegue facilmente incriminar isso como um crime, né? Mas
é muito além, sabe? É muito forte, assim, isso. É difícil de Mais falar. Ou menos. Ok, 2012, África do Sul, já voltou, transição capilar, mas tem muitos estudos, principalmente de 2020 para cá, mostrando que pessoas, mulheres, homens, que optam usar o seu cabelo natural, afro ou trança, o ambiente corporativo automaticamente já transfere ele para uma classe de um profissional não capacitado. Isso são dados estatísticos, já vieram convidados aqui falar a mesma coisa. E, de fato, é muito difícil você ver pessoas com cabelo natural, cabelo afro, em cargos distintos. O cabelo ele tem muita relação com conhecimento. O seu cabelo liso, crespo, quer dizer que você é um profissional inferior ou não? É absurdo, né? E assim, eu acho mais absurdo a gente estar em 2025 e as pessoas realmente lidam com isso. Eu acho que a gente tem que entender de quando a gente associa essas questões no mercado, enfim, desse potencial da imagem. Eu acho que assim a gente consegue se fortalecer mais, entendendo quanto que a nossa imagem importa muito além de parecer bonito ou não. Quanto a nossa imagem é política, sabe? Ou quanto eu de boca fechada passo uma mensagem. Essa é a questão. Se eu não estivesse aqui falando, se eu tivesse parado o tempo todo aqui, de acordo com a minha postura, com a forma que eu estou vestida, eu estou passando uma mensagem. E isso é muito triste, mais revoltante, dá vontade de sair quebrando tudo. Mas eu acho que é por isso que as pessoas que têm a possibilidade de expressarem a sua identidade ao máximo, como eu hoje tenho, precisam utilizar isso de uma forma muito confiante e sabendo do impacto que vão ter para outras pessoas que não trabalham diretamente. Mas, por exemplo, quando eu sou contratada por uma empresa para ir dar uma palestra, eu tenho que entender que o simples fato de eu estar numa grande empresa, dando uma palestra ali e tudo mais, eu tenho a oportunidade de conversar com os que estão em maior cargo e mostrarem essa questão de, sabe, dar aquelas leves alfinetadinhas assim, de tipo, opa, por que não tem ninguém com cabelo crespo assim, né? Engraçado. Por que não estão nesses cargos? Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência da nossa condição, entender, primeira coisa, né, voltando, para jogar, antes de jogar a gente tem que saber a regra do jogo. Então, não adianta eu vir aqui e falar, não, que você tem que ser do jeito que você é e ponto final, não, tipo assim, o que eu perco? Onde que eu posso jogar? O que eu falo? Onde eu falo? Quando falo? Por quê? Quando eu chego num espaço, como que eles me leem? Então, como que eu quebro isso? Qual forma que eu vou falar que vai despertar uma curiosidade? Opa, o meu cabelo chama atenção? Então, se eu preciso falar, eu preciso chamar atenção. Então, eles já vão estar olhando para mim, então é uma ótima oportunidade de eu falar aquilo que eles vão estar prestando atenção naquele momento. Eu acho que falta esse conhecimento da gente de entender, ok, estamos num país que foi construído com base em valores racistas, e a gente sofre as consequências disso até hoje, e ainda estamos fortalecendo muitas dessas questões até hoje. Ok, isso é dado posto. Como que eu transito nesse tabuleiro que eu não escolhi? Eu nasci nesse país com essas regras. Como que eu consigo fazer até para mudar essas regras? E não ficar se debatendo sem saber o que está fazendo de uma forma estritamente emocional. Porque é uma coisa que mexe muito com a gente emocionalmente, todos os casos de racismo. Mas se a gente age apenas por esse emocional, não que seja errado ou que seja correto. A única solução. Mas a gente precisa, para ser preto nesse país, a gente tem que ter uma inteligência emocional fora da curva, assim, fora da curva. As coisas que a gente tem que lidar, que literalmente o que a gente aguenta rindo, não aguentariam chorando, sabe? E são coisas ao mesmo tempo que a gente distancia e acha bobo, mas a gente fala, não, como que isso é tão bobo e pode me afetar tanto, pode me impactar tanto? E isso quando a gente já tem consciência do que nos impacta, né? Porque por muito tempo a maioria das pessoas não tem a consciência de como impacta elas, assim.
A gente escuta muito, não, eu nunca sofri racismo, nunca passei por isso, e eu só falo assim, então tá bom, então. Às vezes se tornou tão natural, né? Porque a pessoa não... Do mesmo jeito que quando eu fui à África do Sul, eu achava que era natural as pessoas me tratarem daquela forma, e eu falei, opa, mas... Né? E descobri... Então, às vezes a gente precisa de uma experiência muito extrema pra gente conseguir reconhecer, porque realmente tudo que a gente vive desde pequenininho é tido como natural, a gente não consegue pensar uma outra forma, né? Então... Eu acho que isso, assim, ser negro no Brasil exige uma inteligência emocional fora da curva. Intelectual nem se fala, né? Porque todo mundo sabe que a gente tem que ser 3 vezes melhor. Hoje eu busco ser 3 vezes melhor, mas eu quero reconhecimento como a melhor. Antes eu só queria ser aceita, agora não. Falei, agora vai falar. Quem é que sustenta a empresa há 10 anos? Que passou por uma pandemia, que tá brutona, chorou, passou perrengue, adoeceu. Mas eu quero esse reconhecimento porque eu entendi também que não é só por mim, sabe? Eu acho que quando eu trago a minha história, outras pessoas falam, poxa, não foi fácil pra Dandara, ela não tá falando que empreender é 1000 maravilhas, isso e aquilo, muito pelo contrário, mas olha que foda, a gente tem uma mulher preta que conseguiu com uma empresa preta, porque a pauta de diversidade é muito forte na minha empresa, assim, 90% das vagas são afirmativas para pessoas negras e eu não abro mão disso. Consegue levar uma equipe, sabe? Então, eu acho fundamental. Hoje em dia, eu sei ainda que eu tenho que ser 3 vezes melhor, mas eu quero ser reconhecida como a melhor. Não aceito mais, tipo, você pode entrar e sentar aqui. Fala, não. Vai me chamar pelo nome. Toma aí, ó. A transição capilar, quais são os cuidados que você deve ter cosmeticamente falando? Porque você usa a química, o cabelo é de um jeito, mas ele começa a crescer pelas raízes. O cabelo começa a crescer de cima para baixo. Uhum. O que acontece? O maior cuidado, você tem que procurar um profissional para entender quais são as necessidades. Porque tem gente que vai começar a transição capilar e tá com couro cabeludo que não tá tão danificado. Já tem gente que vai estar com couro cabeludo muito inflamado, então ela precisa tratar aquele couro cabeludo, né? Pra conseguir equilibrar ali o couro cabeludo, tudo que foi danificado pela química, porque é muito forte. Inclusive, hoje a gente já tem pesquisas que associam o câncer de mama ao uso dos alisantes, que é uma coisa também que, abrindo um parênteses enorme, mas eu sempre fiquei muito cismada, porque quando a gente fala de campanha de câncer de mama, por exemplo, sempre se fala, tem que começar a fazer preventivo aos 40 anos. E eu via pessoas próximas a mim, negras, tendo câncer de mama com 25, com 28, eu falava, mas por que elas mandam fazer exame só com 40? Então, se eu tô vendo tanta gente, né, assim, antes disso. E aí saiu essa pesquisa, que os alisantes, eles aumentam o índice de câncer de mama. E aí, se você fala de uma mulher de 25 anos, ela faz química há pelo menos 20 anos. Então, é diferente, né? Então, o salão online já tá no DNA. É mais ou menos isso. Então, é muito importante, primeiro, fazer essa análise focada em saúde, assim, ir num profissional que vai lá, vai analisar o seu couro cabeludo, vai entender o que tá acontecendo, se tá inflamado, se não tá, para ajudar a equilibrar aquele couro cabeludo, para ajustar o ciclo de crescimento do fio, para ele começar a nascer. A gente tem que a gente é muito acostumado a comprar os cosméticos pela marca, né? E a marca fulano de tal que passou no cabelo de Beltrano, a atriz falou que tá usando. Esse produto aqui custa R$5. Tá. Mas, enfim, você vai lá a primeira coisa que a gente ensina no Todo Black é Power, por exemplo, é você aprender a analisar o cosmético pela composição. Você tem que saber identificar, independente da marca, qual ingrediente não pode ter num produto que é dedicado ao seu cabelo. Então, a gente tem vários. Vou dar um exemplo de um. O óleo mineral. O óleo mineral é muito utilizado em composições cosméticas como se fosse uma maquiagem, mas ele não é biocompatível com o nosso cabelo. O único óleo que é biocompatível com o nosso cabelo é o óleo animal. O óleo vegetal. O óleo mineral, ele não é, né? Então, é muito importante ter esse conhecimento, porque às vezes você tá gastando R$1.000 num pote de creme achando que tá arrasando, porque não sei quem falou que tá usando, e quando você olha a composição não é adequada pro seu tipo de cabelo, né? Não vai fazer bem para aquele momento. Então é ajustar isso, cuidar do couro cabeludo e cuidar com os cosméticos que sejam apropriados à sua necessidade. Isso só um profissional vai te ensinar, porque a não ser que você se dedique a fazer um curso para aprender qual que é o cosmético que é o ideal pro seu cabelo. Então, o caminho mais rápido e mais barato é você procurar
procurar um profissional especializado que vai te orientar quanto a quais componentes não podem ter nos seus produtos e te indicar os produtos de confiança dele. É muito importante que a gente tenha, assim como a gente tem um médico de confiança, né? A gente tem um profissional da área da saúde capilar também de confiança, que a gente confie no que ele está falando. E aqui, fiquei sabendo que antigamente todo mundo falava que existia cabelo liso ou cabelo duro. E por que todo mundo associa cabelo crespo como cabelo duro ou seco? Então, tem o nome é racismo científico, né? Assim, com a forma que o mundo se deu da colonização, o branco é como centro. Até quando a gente vai estudar filosoficamente, politicamente, a gente tem que... a gente estuda assim, o branco se coloca como centro e os outros são os outros. Então, o branco é o sujeito. Se eu quero falar de um homem negro, eu tenho que falar que é um homem negro. Se eu for falar que é um homem branco, eu só posso falar que é homem, que todo mundo vai imaginar ele branco, né? Se é indígena, a mesma coisa. E aí, na ciência, isso também se colocou. E aí, quando a gente pensa a ciência que vai estudar o cabelo, as pessoas querem usar as métricas de um cabelo de uma outra etnia, que é no cabelo a gente diferencia por etnias. Então, a gente tem o cabelo mongoloide, que é um cabelo asiático, que é o mesmo de... Olha que curioso. É o mesmo do... Um chinês e um indígena é o mesmo tipo de cabelo. Olha que interessante, né? Eu acho muito legal isso. E aí volta a formação do mundo, né? Que dizem que estavam tudo junto ali. O mapa, né? E a gente tem cabelo ariano, que é o cabelo das pessoas brancas, que é um cabelo mais... o cabelo claro e tudo mais, e o cabelo afro. E aí, o que muda isso, Dandara? Como é que... O que tem diferenciação? O nosso cabelo é composto de cutículas, medula, enfim. E aí, a forma com que as cutículas estão, elas vão refletir como que eu consigo tratar aquele cabelo. Então, por exemplo, um cabelo asiático ou indígena é um cabelo extremamente difícil de eu abrir essas cutículas, assim. Então, para eu mudar a cor desse cabelo, por exemplo, que eu tenho que abrir as cutículas, é muito mais difícil do que os outros tipos de cabelo. O cabelo crespo, também ele tem outras características, inclusive das pontes de hidrogênio que fazem a curvatura ali do cabelo. E o cabelo liso, outras características. Eu não posso pegar um desses que não tem nada a ver com o outro e falar, esse daqui tem essas características, então olha só, um fio perfeito. Um fio liso, claro, com a cutícula assim assada, que a oleosidade consegue descer da raiz até as pontas e falar, esse é o perfeito, e comparar com o outro e falar, esse é ruim. Só que é isso que se fez até então, na ciência, e foi disseminado, assim. Então, a gente não se criavam cosméticos para o cabelo crespo, né? Ou mesmo até para os cabelos indígenas ou asiáticos. Mas se criavam cosméticos pensando no cabelo branco. E aí, eu criava um cosmético pensando no cabelo branco, passava num cabelo que não foi criado aquele, e aí se não funcionava, eu falava, ai, esse cabelo é tão difícil. E tipo, gente, não foi criado para esse cabelo, você nem sabe como é a composição desse cabelo, você nem sabe os impactos, o que interfere, como que ele é formado, como que ele reage a tal componente, se ele é mais ou menos resistente. E aí começaram a falar, que o cabelo crespo é mais frágil. Você tá passando uma coisa que não foi feita para ele, é lógico que ele vai reagir de uma outra forma. Ou ele é mais frágil, ou ele não aceita química de jeito nenhum. A gente escuta muito isso, meu cabelo acostumou com tal produto. Não acostumou. Seu cabelo não tá reagindo a ele, no cabelo não é assim, sabe? Então, hoje a gente tem esse conhecimento mais profundo de entender qual que é a necessidade, porque o cabelo, eu acho que é uma coisa que nem todo mundo sabe, ele faz parte do sistema da pele. E a pele, a gente já sabe que a pele negra, falando especificamente da negra, né, é diferente da pele branca, por várias questões. A quantidade de colágeno, né, a gente observa como que as pessoas envelhecem, pessoas negras e pessoas brancas envelhecem de forma diferente. A gente sabe das necessidades de tratamento diferente de cada pele. E o cabelo, pensem nisso, assim, o cabelo está dentro do sistema da pele. Quando a gente vai estudar o corpo humano, o cabelo faz parte do órgão pele. E aí ele tem várias questões maravilhosas, assim. Eu sou apaixonada, é até difícil falar, mas que a gente não imagina de quantas estruturas precisam do nosso corpo para formar
os fios, assim, que cada uma delas tem uma questão. Inclusive, como que elas reagem com o nosso emocional, sabe? Assim, o corpo reage todinho. Cada fio de cabelo, não só da cabeça, do corpo todo. Olha que interessante, Filemão, você que é personal. Cada fio de cabelo do nosso corpo tem um músculo, você sabia? Não. Cabelo, não. Eu já estudei todos os músculos do corpo humano, que falo milhares, mas do cabelo, não. E aí ele chama músculo eretor do pelo, é um micromúsculo, né? Lógico. Mas é ele que, por exemplo, quando a gente sente frio ou sente raiva, ele puxa o fio pro fio arrepiar. Todos os nossos fios têm. Olha, isso é mágico. Só de a gente pensar isso, olha tudo que um músculo exige do corpo, e você sabe falar muito melhor do que eu isso. E aí você pensa, poxa... E quem criou o corpo humano, Deus, o universo, seja lá o que for, se dedicou a colocar um músculo para cada fio de cabelo. Uma coisa tão complexa. Então, a gente tem várias respostas do cabelo quanto a questões emocionais e questões físicas, assim. E é muito louco. Por exemplo, uma queda de cabelo é um sintoma equivalente a um sintoma de febre. Ele pode ter mais de 1000 causas. Então, eu não trato queda de cabelo assim, cabelo caiu, passa isso. Não é assim. Peraí, vamos entender. Minoxidil. Nossa, minoxidil, enfim. Não, se você quer ter cabelo longo, não use. Depois, em outro episódio, eu conto por quê. Já tá convidado. Quais são os cuidados com o cabelo crespo? O cabelo crespo, ele exige... Isso, você saber os componentes, muito importante, né, como eu disse. Isso é para qualquer cabelo, na verdade. Você pode lavar todo dia, mas você não pode deixar úmido o tempo todo. Então, eu preciso lavar o cabelo todo dia. Tem problema? Não. Desde que quando você for dormir, você tenha certeza que ele tá seco, principalmente na raiz. Como são cabelos mais volumosos, eles demoram mais tempo para secar. Então, o que eu falo? Você precisa lavar todo dia? Por sei lá quais motivos? Faço natação todo dia. Então, na hora de dormir, você secar a raiz do cabelo para ter certeza que tá seco. Porque se você mantém úmido, a gente tem bactérias que vivem normalmente no nosso corpo e são até saudáveis. Mas se a gente começa a deixar elas no ambiente úmido, quentinho, escuro, como é o nosso couro cabeludo, elas começam a disseminar e quebram todo o equilíbrio ali da flora do nosso couro cabeludo. E aí começa a causar dermatites, prejudica o crescimento e várias coisas assim. Então, esse é a principal questão. Se você vai molhar o cabelo todo dia, se assegure que o cabelo está seco quando você vai dormir. Ele não pode ficar 24 horas úmido o tempo todo. Então, pessoa que passa creme e deixa ele prende, isso daí tá acabando com o seu cabelo. Inclusive, o cabelo dá até bolor. Tipo bolor de pão, dá no cabelo também. E é um cheiro bem característico, provavelmente, eu acho que todo mundo já deve ter sentido, assim. Alguém que tá com o cabelo sempre muito preso, dá um cheiro bem de mofo mesmo. E a gente acostuma, viu, gente? Então, fica aí o alerta para você não tá com esse mau cheiro no cabelo sem perceber. Manter tratamentos especializados. Não precisa ser um espaço especializado, mas vá a um espaço especializado e tenha orientação para o que você pode fazer em casa, por exemplo. Então, entenda se você vai fazer os tratamentos no espaço. Para mim é melhor, vou lá. Então, por exemplo, no Todo Black é Pau, a gente tem planos que a pessoa vai 1 vez por semana, 2 vezes por semana, toda semana. E tem os planos para a pessoa levar os cosméticos para casa e ter esse acompanhamento à distância, para ela manter o cuidado dos cabelos. Não usar cosméticos que são proibidos. Proibidos, mais uma vez, não é por conta da marca, mas é por conta da composição. Aprender a utilizar isso. E ser feliz. Manter o corte, tem que cortar bem menos do que o cabelo alisado. Isso agora, sobre tipo de corte de cabelo afro e se o famoso visagismo que virou moda na internet, você colocar um paninho e perguntar o que você sente no cabelo afro, também tem que ter uns cuidados, ou o tipo certo para aquele formato do rosto, aquele formato de cabelo. Eu gosto muito de visagismo, mas mais no sentido não do que isso combina ou não com você. Porque por muito tempo eu ouvi que essa cor de cabelo não combinaria comigo. Gente, por favor, alguém vai ter ousadia de comentar aí e falar que meu cabelo tá feio? Não tem como. E não tá mesmo. E aí, por muito, tinha essas regrinhas, né? Tipo, não, se você tem a pele assim, não pode ter o cabelo de tal tom. E eu gosto muito de desafiar isso. Eu gosto muito de pensar o visagismo, além do que isso combina ou não com você, qual a imagem você quer passar.
Eu acredito que a pessoa possa usar qualquer cabelo, desde que ela sustente isso. Então, tipo assim, se a pessoa quer um cabelo mais prático, eu não posso colocar um corte de cabelo que vai exigir dela fazer tal e tal finalização todos os dias. Se a pessoa é uma pessoa mais tímida, eu não posso colocar um cabelo que vai roubar a atenção dela, que ela não vai conseguir se impor, né? Que ela vai sumir atrás daquele cabelo. Então, eu acredito muito mais nessa questão de visagismo, assim. Da imagem que a pessoa quer passar, ao invés do que combina ou não com ela, sabe? Dá pra pessoa se sentir segura. E quanto à necessidade de corte, enquanto o cabelo liso ou o cabelo alisado precisa manter uma frequência de corte a cada 3 meses, no cabelo crespo e cacheado, a gente não pode passar de 8 meses. Então, a gente corta ali de 7, 6 meses, 8 meses, para manter. Mas não tem aquela necessidade de cortar com frequência, que é um erro muito comum também, que as pessoas acabavam tendo... O cabelo começava a crescer, já cortava, porque, mais uma vez, imitando a necessidade de um cabelo de outra etnia, passando para o norte. Então, todos esses detalhes é que fazem a diferença de você ter um profissional especializado cuidando do seu cabelo, sabe? Dele entender tudo que faz ali que vai compor e que no final vai dar aquela diferença, aquele uau. Porque assim, o cabelo, as pessoas sempre pensam ele como um acessório, mas o cabelo ele é muito mais que um acessório, é uma parte nossa muito forte. Por exemplo, se você tá com o cabelo bonito, você coloca uma regata, uma calça jeans, você sai se achando pra qualquer lugar. Agora, se você está no momento que você está inseguro com o seu cabelo, você pode pôr uma roupa de gala, a melhor roupa, a mais cara do mundo, a que você acha mais linda, que você vai sair, você vai ficar encolhido, Sem sabe? contar que tem dias que parece que o cabelo tem vida própria. Mas hoje eu não tô afim e é isso. E ele tem. Contente. Ele tem, tá? O cabelo, como eu disse, ele reage muito às questões emocionais. Muitas questões emocionais. Então, para as mulheres, por exemplo, todas sabem a diferença que o cabelo tem no período ali do ciclo menstrual, assim. A forma como absorve o cabelo, o volume, ele parece que ele meio que não tá te respeitando mesmo, sabe? Então, eu, por exemplo, gosto muito de volume. Quando eu tô mais ali cabisbaixa, aquela TPMzinha mais bad vibes, o cabelo ele fica murcho, eu quero que o cabelo sobe, ele não sobe de jeito nenhum. E aí, a gente tem até estudiosos que tratam o cabelo como se fosse uma extensão do sistema nervoso, como se fossem o nosso sistema nervoso externo, vamos colocar assim, que diz que é por isso que quando a gente tá com raiva ele arrepia, ou mesmo que reage a ondas eletromagnéticas e tudo mais, a gente, né, se eu encostar aqui na televisão, vai reagir também. Contrair. E aí é super interessante, eu adoro estudar todas essas vertentes, assim. Eu acho super interessante porque, por exemplo, quando dizem do cabelo ser essa antena energética, aí essa linha de estudos diz que, por exemplo, quando um cabelo cai, entra mais uma vez o fator emocional, é quando o cabelo está absorvendo energias que não estão fazendo bem para o corpo e ele cai para proteger o corpo, para absorver menos aquela energia. E a gente pode falar de radioterapia, por exemplo, que causa queda no cabelo, e de fatores emocionais, assim, a pessoa tá numa situação, num ambiente que ela tá absorvendo energia que tá fazendo mal, ela tá em depressão, ela tá ali... extremamente estressante. Exatamente, e aí o cabelo cai, diminui para diminuir a quantidade daquelas... de nutrientes mesmo que ele precisa. Não é nem... Eu queria falar uma expressão que não é nem energia, mas de estímulos que estão fazendo mal para aquele corpo. Então, diminui a captação daqueles estímulos para que o corpo se permaneça. Porque uma coisa muito importante. Na terapia capilar, a gente acredita que o cabelo é um marcador de saúde. Então, o cabelo, ele sempre sinaliza antes de aparecer no corpo. Então, a gente tem exames, por exemplo, maravilhosos, que você consegue pegar um fio de cabelo e entender que, opa, daqui a pouco vai dar um problema no rim. Porque olha aqui a composição desse cabelo, como é que tá. Porque só vai pro cabelo o que sobra no corpo. Então, às vezes, você faz um exame lá e tá no limite, né? Não, tá tudo certo aqui, esse tal componente aqui tá no limite aqui, que eles estão falando que é ok. Só que se a gente olha no cabelo e no cabelo tá baixo esse componente, a gente sabe que daqui a pouco começa a faltar
pra estar no mínimo. E aí, quando começa a faltar, já dá, né, todos os problemas. Então, você ter uma pessoa que acompanha o seu cabelo com esse viés de saúde, ele faz toda a diferença por isso, porque aí você se mantém um corpo mais saudável. Até porque não dá pra você cuidar do cabelo de forma isolada, você tem que estar se comprometido a mudar todo o seu cuidado de saúde. Mas acaba vindo como consequência, assim, que a gente começa a se amar mais e se cuida mais. E o que, de fato, é o Todo Black Power, além do instituto? É apenas transição capilar? Pode... É transição, é corte, é tratamento? Tudo. É tudo, assim, o Todo Black Power, a gente, né, é uma clínica de recuperação capilar, mas uma clínica de acompanhamento também. Então, a gente tem os programas de assinatura, que a gente tem clientes há mais de 5 anos nos planos de assinatura que mantêm os cuidados, porque a ideia é isso, a pessoa entender que nós não somos um espaço onde ela vai para mudar o cabelo e some, a gente quer acompanhar, a gente quer ter um cuidado de saúde, sabe? Então acaba sendo um momento de relaxamento, de cuidado, e de cuidado físico, né, cuidando ali do cabelo, e de cuidado emocional, de trocar uma ideia legal, de, né, se sentir bem, se sentir cuidada, ainda mais nesses dias de mais correria, né? A gente tem muitos clientes homens, que eu sei que essa pergunta vai surgir, porque... Seria a próxima. Muitos. Hoje, nos nossos assinantes, 50% são homens. E eu vou te falar os mais chatos, tá? Os nego doce. Os negodoces mais chatos. Não pode ter um fio fora do lugar. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto muito de atender homem, porque eles são muito exigentes, mas eles são muito disciplinados, assim. Eles não... Porque mulher, muitas vezes, fica assim, eu entendo um pouco. Então, vou trocar isso aqui que você falou pra fazer assim, mas eu vou fazer assado. Porque eu acho que eu sei. E os homens, eles são mais disciplinados, assim. Você fala, vai fazer isso, isso e isso, ele segue direitinho. Então, é muito bom e é muito gratificante, assim, sabe? De ver essas transformações. Já que a gente tocou no assunto nego doce, por favor, nos ensinem a fazer carinho em cabelo cacheado, carinho black. Não é só puxar, não é só passar a mão igual o carinho normal. Além dos memes, pode até machucar. Sim, e nem todo mundo também vai estar com cabelo natural. Então, a pessoa pode estar de trança, pode estar com tela, alguma coisa assim. A primeira coisa, gente, é a pessoa, né, perder um tempo fazendo a finalização aqui, os cachinhos pra ficar bonitinho, não vai estragar tudo, né? Pergunta, eu acho que o primeiro ponto é esse, pergunta, posso encostar no seu cabelo? Porque tem homem também que não pode, né? Você não pode encostar a mão, tirar a mão do meu pelo. Então pergunta se pode, entendeu? E aí, se deixar, o ideal é você enfiar a mão no couro cabeludo, com delicadeza, assim, você vai sentir, vai fazer um carinho até aqui, ó. Até eu já começar a cair aqui, assim. Já vai fechando um olho, assim, ó, já vai fechando um olho. É gostoso um cafuné, né, gente? Quem não gosta? Mas eu acho que pergunta, tem muita gente que, por tudo isso que a gente falou também, existe muito tabu. Então, tem pessoas que não se sentem à vontade de encostarem na cabeça dela. Então, por vários motivos, inclusive algumas pessoas por questões de religião. Então, ou agressão. Então, tem muita questão. Então, sempre pede licença, né? Licença, pode encostar no seu cabelo e tal. E faz um carinho, não vai gostar. Mas se você puxar, já cortou o clima ali, tá? Você vai perder ponto. E qual que é a missão da sua empresa? A missão do Todo Black Power é o combate ao racismo. Essa é a missão. A gente nasce com esse propósito. Eu até brinco que se a gente descobrir que é vendendo coxinha que a gente vai alcançar esse propósito, a gente não tem problema nenhum de mudar, sabe? E a gente faz isso por meio do empoderamento estético, econômico e cultural. Então, são várias vertentes, assim. Eu acredito, quando eu começo a falar, assim, da questão que eu falei, nossa, é possível fazer o impossível? Porque eu acredito que eu fiz o impossível. Uma pessoa que nunca tinha sonhado, nunca tinha idealizado construir isso, sabe? Eu já fiz mais de 50 mil atendimentos, já atendi mais de 16 mil pessoas, já tive tanta repercussão sobre o meu trabalho, já formei mais de 200 profissionais. É tão gratificante saber que, nossa, sabe, olhar na rua e ver pessoas com cabelo crespo e falar, nossa, eu tenho uma partezinha nisso, sabe? Essa pessoa pode não ter sido atendida por mim, ela pode não, sabe, mas ela fez parte, tudo fez parte de um movimento, assim, e isso é muito gratificante, saber que pros meus filhos, quando eles vierem, mas o mundo vai estar muito mais fácil do que foi pra mim na minha infância, assim. Então, essa é a missão, um mundo mais possível para pessoas negras. E, de fato, eu posso te afirmar que existe um mundo antes do Todo Black Power e um mundo pós Todo Black Power. Parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada. Muito obrigada. Dandara, eu tô muito feliz por ter conseguido te trazer aqui. Eu tenho certeza que esse vai ser um episódio, não vou falar esclarecedor,
Mas Escurecedor. Vai ser um episódio escurecedor. Mas vai trazer muita informação para quem pensava em fazer uma transição capilar ou que de fato tem que ter um cuidado sim com os cabelos crespos e que não é todo produto é recomendável para o seu tipo de cabelo. É, exatamente. A maioria deles não é, spoiler. E principalmente os homens aprenderam hoje a fazer carinho em cabelos cacheados, em cabelo afro. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Para finalizar, onde que é o Instituto? Como que a gente acha? Então, hoje nós estamos na unidade Nova Floresta, próximo ali à Igreja São Judas Tadeu. Podem, @todo Black é Pau em todas as redes, no Instagram. E aí conseguem agendar, a gente só atende por agendamento, tá, gente? O negócio é fino. Não é uma bagunça. Não é bagunça. Então, o agendamento, porque a gente precisa de ter o tempo dedicado a você. Não é justo você chegar lá e eu te interromper, não conseguir fazer sua análise, né? Então, você consegue agendar e temos várias opções de planos de assinatura para que você tenha o cuidado com o seu cabelo. Mas é muito importante que a gente faça avaliação, porque cada cabelo é único, né? Então, a gente vai trabalhar de acordo com a sua necessidade, com o que você precisa e com o seu tempo. Então, a gente não vai forçar você a cortar o cabelo sem você estar preparado, nada disso. Então, podem vir, fiquem tranquilos, vai ser um prazer receber vocês, eu e toda a minha equipe. Esse ano nós estamos fazendo 10 anos de trabalho, então a gente está muito feliz, muito empolgada com muitas novidades aí que virão. Nossa primeira década, marcar assim é legal, né? Primeira década de todo o Black Power. É um marco histórico, né? Muito. Muito obrigado, viu? Obrigada. Curtam, comentam, compartilhem e vai tratar o seu cabelo de preferência lá no Instituto, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.